Bom, agora sim, para ficar registrado na gravação, então, bom dia a todos. Mais uma semana aí que iniciamos nossas atividades síncronas, né? Hoje eu vou tentar trabalhar 3 materiais que eu disponibilizei no Siga, apesar de que eu vi que alguns já viram e já começaram até a fazer as atividades, mas é sempre bom dar uma pincelada aí para tirar algumas dúvidas. Em relação à atividade 2 que ainda está aberta, que é até o dia, deixa eu ver aqui, não siga, até o dia 7, até o final da semana aí, que é sobre os tipos de rede. Tem alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Não? Pessoal, depois eu vou pedir que vocês coloquem no chat só para facilitar depois minha conferência, apesar de eu estar pegando os nomes de vocês aqui dando presença, coloquem o nome e a turma só para que eu possa fazer a conferência só da participação de vocês nas aulas daí, só para ficar o registro, para mim saber quem tem participado sincronamente e quem não tem, até depois para mim poder entrar em contato. Nenhuma dúvida, então, em relação à atividade 2? Vou botar o chat aqui. Bom, vamos lá. Lá no Siga, deixa eu ver o Siga aqui. Aqui no Siga, a gente viu na aula passada os tipos de rede, né? E ainda tinha colocado nessa aula aqui uma complementação você fala sobre as topologias de rede. Aí eu vou falar rapidamente sobre essas topologias e depois a gente tem essas duas aulas aqui, esses dois materiais aqui que eu quero me detalhar um pouquinho mais, que já entra um pouquinho mais de prática, tá? Pedro. Então vamos lá, tá? Bom, sobre topologias de rede, tem duas coisas que são de fundamental importância que vocês saibam a diferença. Sempre que a gente monta uma estrutura de rede, na verdade, a gente está montando uma topologia de rede. Tá? A gente está distribuindo esses equipamentos, né, seja os equipamentos finais, que são os computadores, os PCs, impressora de rede, servidores, né, como também os dispositivos intermediários, que até na próxima aula a gente vai falar exclusivamente deles, né, que são os switches, roteadores, firewalls, então, quando a gente distribui essa rede, a gente está criando uma topologia. Aí tem a topologia física e tem a topologia lógica. A topologia física é uma topologia que vai mostrar exatamente quais são os dispositivos e aonde eles estão localizados, né? Então, por exemplo, normalmente numa topologia física, a gente usa um mapa do prédio, né, que a gente está montando essa rede, para colocar, ó, esse computador está nessa sala, o cabo desse computador vai ligar a um switch que está em tal rack, na outra sala. Então, a gente monta essa topologia física para saber aonde que estão esses equipamentos e como é que eles estão interligados com os demais, tá? Então, como eles estão dispersos na rede. E a topologia lógica, ela vai servir para mostrar como que os dados vão trafegar nessa rede. Tá? E aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente mostra a topologia lógica, porque aqui a gente tem uma comunicação ponto a ponto, que, por exemplo, que nem é a comunicação lá no IF da internet, né? A gente tem uma ligação lá de São Vicente com outro ponto lá em Porto Alegre, que liga a rede da RNP.
né? Então, é como se os dados tivessem, o único acesso fosse de São Vicente a Porto Alegre. Mas, na verdade, ele passa por diversos outros equipamentos nesse meio, né, que fazem parte da topologia física. Tá? Então, isso aqui está mostrando a topologia física. Então, dentro desse canal de comunicação tem vários outros equipamentos que, logicamente, a gente não percebe, né, que existem. No outro material, vou mostrar melhor uma outra imagem que fala também dessa diferença das duas. Bom, existem várias topologias, a forma como está distribuído esses computadores e como eles funcionam, e isso é interessante vocês conhecerem até para vocês saberem como é que foi a evolução, das redes no decorrer do tempo. Tá? As primeiras redes lá que a gente tinha eram redes que tinham uma topologia barramento. Essa topologia barramento, que nem está mostrando na figura aqui, a gente tinha um cabo que era compartilhado por todos os dispositivos que estavam nessa rede e os computadores, os dispositivos se conectavam a esse cabo. Tá? Então, toda a informação era trocada através desse cabo. Isso aqui normalmente era um cabo coaxial, aí tinha um coaxial fino e um coaxial grosso, que a gente vai ver no outro material, e aí a gente precisava ligar. O que acontecia nesse tipo de topologia? Tá? Primeiro, a gente não conseguia ter muitos dispositivos na rede. Olha, 10, 15 dispositivos na rede já era uma rede com bastante problema, né? Começava a ter muita colisão, porque como o meio é compartilhado, apenas um podia transmitir por vez, os outros não podiam transmitir. Né? E quando se estendia muito grande essa rede, né? Quando esse aqui estava tentando transmitir, ele percebia que não tinha ninguém transmitido e podia transmitir. E esse outro dispositivo que estava no final da rede, ele também tinha essa mesma percepção, e daí os sinais se encontravam no meio e dava colisão. Então era um problema. Outro problema é que tinha, se qualquer parte desse cabo se rompesse, ou qualquer computador que fosse desconectado dessa rede, toda a rede parava de funcionar. Então é uma topologia aí que ela dava muito problema. Já na topologia em anel, vocês estão conseguindo ver minha tela? Ah, tá, beleza. No meu celular aqui não apareceu. Na topologia em anel, é uma topologia diferente. Os dispositivos estão se conectados 2 a 2, né? Então, por exemplo, esse aqui se conecta ao da sua direita e assim por diante, né? Eles formam um círculo, né? Eles formam um anel. E nesse tipo de topologia, para que o computador possa transmitir alguma informação, ele fica esperando um token. Tá? Ele fica esperando um token. Quando chega esse token no computador, quer dizer o quê? Tu tem permissão de transmitir. Então, nessa rede não tem colisão. É uma rede com um melhor gerenciamento, né? E tu pode ampliar ela, né? Apenas colocando o computador, só que esse computador ele precisa ter duas interfaces de rede, duas placas de rede para ligar o da sua esquerda e o da sua direita. Né? Então, é uma rede tranquila de trabalhar. Também não muito usada hoje. Né? Hoje é usado mais topologias em anéis com redes de fibra ótica para ligar os pontos principais de fibras, por exemplo, numa grande cidade, uma coisa assim. A topologia estrela é a topologia mais usada em redes locais, porque nessa topologia estrela a gente tem um dispositivo central, que a gente chama de concentrador, ou, né, que todos os demais dispositivos são ligados a ele. Né? Então, se a gente pensar, desde uma rede doméstica, por exemplo, que a gente tem o nosso roteador sem fio na nossa casa, né, que pode ser a conexão sem fio, ou pode ser até uma conexão cabeada com o roteador, todos os dados para chegar num outro dispositivo, ele vai passar por esse dispositivo no meio da rede, né? Então, ele é um concentrador. Quais as vantagens dessa rede? É fácil de tu ampliar ela, né? Basta tu puxar mais um cabo, ou tu conectar outro dispositivo a ele, tu tendo disponibilidade de porta, é tranquilo de tu aumentar essa rede. Caso dê problema nesse cabo aqui, por exemplo, apenas esse dispositivo aqui para de funcionar. Os demais continuam funcionando.
A principal desvantagem dessa topologia é se esse dispositivo que fica no meio da rede, o nosso concentrador, né, o nosso switch, por exemplo, o nosso roteador, se esse dispositivo falhar, aí toda a minha rede para de funcionar. Mas é a principal topologia que a gente usa nas empresas, né? Tu tem normalmente dentro da empresa, por exemplo, se vocês pegarem lá no IF, cada laboratório tem um switch, né? Então todos os computadores daquele laboratório ligam no switch, e aquele switch vai ligar a um outro switch, daí essa ligação switch com switch é uma ligação de barramento, né? A gente chama uma topologia híbrida. A topologia em malha, cada dispositivo vai estar ligado aos demais diretamente, né? Isso aqui, obviamente, é uma malha. Se vocês olharem, nem todos os dispositivos estão interligados entre todos, né? Então, isso aqui não é uma malha totalmente conectada. Uma malha totalmente conectada é muito difícil. Esse tipo de topologia em malha, normalmente ele é utilizado em provedores de serviço de internet, os nossos ISPs, Internet Service Provider, para interligar os roteadores, né? Então, por exemplo, eu tenho um roteador aqui em Santiago, né? Esse roteador aqui em Santiago, ele se liga a um roteador, por exemplo, em Santa Maria e um roteador a Ijuí, né? Dentro de uma empresa, por exemplo, às vezes dentro do data center da empresa, dependendo do tamanho da empresa, tu cria uma topologia em malha dentro do data center, por exemplo, né? Tu liga um roteador, tu liga demais outros roteadores para que tu possa ter um balanceamento de carga, né? Coisas desse tipo. Obviamente que nessa topologia, se um link, por exemplo, entre esses dois computadores aqui falhar, se esse link falhar, o que vai acontecer? Ele ainda consegue chegar naquele computador por um outro caminho, né? É o melhor que a gente tem. Deixa eu mostrar aqui uma imagem aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Topologia RNP. Aqui. Ó, tá pequeno aqui, vou tentar aumentar um pouquinho, ver se vocês enxergam. Tá, essa aqui é a topologia do backbone da RNP. A RNP é uma rede nacional de ensino e pesquisa que provê acesso à maioria das instituições de ensino, né? Então, por exemplo, nós estamos ligados aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Por exemplo, lá São Vicente está ligado nesse roteador aqui no Rio Grande do Sul. Esse roteador aqui do Rio Grande do Sul, ó, ele se liga com um roteador lá no Paraná e se liga com um roteador em Santa Catarina. Tá? Então, aqui a gente tem uma topologia em malha parcialmente conectada. Agora, tu pega aqui, por exemplo, São Paulo. São Paulo é um dos pontos principais aqui. Ó. São Paulo liga Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Miami, aí ele liga lá Distrito Federal, Minas Gerais, Ceará. Né? Então, ele tem vários pontos de ligação entre eles. Aqui no Rio Grande do Sul, agora a gente tem um acesso direto também para Miami, que ele tá em preto, aqui ele não tá funcional. Né? Então, vocês podem ver aqui como está o panorama dessa rede. Vocês estão vendo que a maioria dos links estão verdes. Como a maioria das instituições de ensino estão trabalhando remotamente, não tem muita gente trabalhando dentro das instituições de ensino, tu pode ver que não tem gargalo. Por exemplo, isso aqui são links de 10, aqui é link de 100 GB. Aumentaram, já ampliaram esse link aqui. Esse link era de 10 GB. Esse link é de 100 GB entre Rio Grande do Sul e Paraná. Tá? E a gente está usando agora, o atual 1.3 GB, que está entrando nesse link, e o que está passando de volta para cá, de 2.7. Então, nota que não está usando nada. Se tu pega em outras épocas, tu vai ver esses links, um já em amarelo, outro já em vermelho, tu já tem gargalos. Ó. Aqui, por exemplo, entre Distrito Federal e Minas Gerais, é um link de 10 GB. Então, isso aqui é uma topologia em malha parcialmente conectada. Entendido? Uma topologia em árvore, tá? Ela seria uma série de barras interconectadas. Então, por exemplo, tu tem lá os teus servidores que se conectam aos demais computadores e assim ele vai distribuindo, né? Vai fazendo subdivisões dessas redes. Não é muito usual a gente trabalhar com esse tipo de topologia.
tá? E a topologia híbrida nada mais é do que tu utilizar várias topologias, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma topologia barramento, aqui tem uma topologia estrela, anel, aqui duas topologias estrelas, e elas se ligam, por exemplo, a esse aqui. Então, por exemplo, se a gente olhar tudo isso aqui, é uma topologia híbrida, porque a gente tem topologias em estrela, né, ligadas a uma topologia em anel e em barramento, né? Por exemplo, essa própria ligação entre duas topologias de estrelas, ele forma um barramento entre eles, né? Então, porque compartilha esse link também, né? Então, a gente tem essa união de várias topologias. Aqui, esse quadro aqui dá para desconsiderar, ele está um pouco confuso aí e trabalha com alguns termos que a gente não trabalhou ainda, deixamos para mais adiante. Na atividade 3, que está disponibilizada no SIGA, lá no formato de questionário, vocês vão ter essas 4 perguntas para responder, né? O que é uma rede do tipo malha, o que é uma topologia do tipo híbrido e como funciona, cite um ponto positivo e um ponto negativo quanto às topologias estrela, barramento e anel. E qual a diferença entre topologia física e topologia lógica? Então, essas 4 perguntas estão lá no SIGA para que vocês possam responder. Ficou alguma dúvida sobre topologias? Professor, a topologia híbrida. A híbrida é a que junta mais de uma topologia, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma topologia estrela com uma topologia barramento, com uma topologia em anel. Por exemplo, tu pode ter num prédio, assim, vamos pensar num prédio, numa empresa, né? O andar térreo da empresa está ligado em topologia estrela. O segundo andar está ligado a uma topologia barramento, né? E aí elas se unem, elas se ligam para que tu possa ter acesso a todos os computadores. Então isso é uma topologia híbrida. Entendi, obrigado. Professor, qual que é a diferença entre os modelos de topologia que a gente viu, Broadcast e BGP? Broadcast, o que que é? Broadcast é quando a gente manda, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma topologia que fica mais fácil, tá? Nessa topologia estrela aqui. Broadcast, na verdade, é uma forma de transmissão. A gente vai... até vou comentar, é bom comentar isso com vocês. Toda transmissão, ela sempre vai ter uma origem e um destino, né? Para que a gente possa ter uma comunicação, a gente tem sempre que identificar qual é a origem e qual é o destino dessa transmissão. Antes de qualquer coisa acontecer, né? Por exemplo, eu vou abrir um site, eu vou abrir uma comunicação. Então, eu sou a origem, né? E o site que eu estou buscando vai ser o meu destino. Para que eu possa me comunicar, eu preciso saber qual é o meu endereço, né, de origem e qual é o meu endereço de destino, que vai ser o endereço IP que a gente vai utilizar. Também a gente usa o endereço MAC em alguns casos. Mas a gente precisa identificar isso. A comunicação que ocorre, por exemplo, eu acessando um site é uma comunicação uma comunicação direta, tá? E existe comunicações que são comunicações de broadcast, que é uma comunicação que ocorre para toda a rede. Por exemplo, todos nós utilizamos hoje configuração de IP de forma automática. A gente tem um servidor DHCP na rede, que, por exemplo, nesse caso aqui, poderia ser esse roteador aqui, tá? Como funciona um servidor de DHCP? Já que a gente falou de servidores na aula passada, né? O servidor DHCP, ele é responsável por mandar as configurações de IP para todos os dispositivos na rede. Para que a gente consiga obter essa informação, quando eu ligo esse PC aqui, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem de broadcast para descobrir se existe um servidor DHCP na rede. Então, o que ele faz? Ele manda um broadcast que vai ir para toda a minha rede. Tá? Ele vai para toda a rede. Isso é uma mensagem de broadcast. Tá? Não quer dizer que seja uma topologia de broadcast. O que acontece? Dependendo da topologia que a gente use, né, pode ser que essa mensagem de broadcast ela se amplie para toda a rede ou por apenas uma parte da rede.
Por isso da importância, depois vocês vão ver, de segmentar essas redes, para não deixar uma rede muito grande. Por exemplo, na topologia barramento, toda a comunicação aqui, apesar de ela ser uma comunicação direta, tá? É uma comunicação... o que acontece? O sinal ele vai percorrer toda a minha rede. Né? Por mais que esse aqui queira se comunicar com esse, quando ele manda a comunicação, o sinal vai percorrer em toda a rede. Então, quer dizer o quê? Eu estou ocupando toda a minha rede. Se essa rede fica muito grande, ela se torna inviável. Mesma coisa numa topologia em estrela. Imaginem se lá no CIET ou lá no IFE, por exemplo, todos os computadores que existam lá estivessem na mesma rede. E aí o que acontece? Eu ligo um computador, ele vai mandar uma mensagem para todos os outros computadores perguntando se ele é um servidor DHCP. Isso faz com que a minha rede perca desempenho. Então, broadcast é isso, é a forma de transmissão. Tá? Até a gente vai ver num outro material, é mais lá no... deixei essa parte mais para o segundo semestre, quando a gente começa a trabalhar lá nos modelos OS e modelo TCP/IP. Que daí vocês vão entender um pouquinho mais disso. Isso é uma parte um pouquinho mais teórica, mas de fundamental importância vocês saberem. E BGP, na verdade, é uma forma de roteamento entre os roteadores da internet. Existem várias técnicas de roteamento e o BGP é um roteamento de borda, de gateway, que a gente chama, que vai fazer a ligação para descobrir as redes que tem entre os provedores. Por exemplo, para que eu possa acessar o site do Google, né, eu vou passar por diversos roteadores nesse caminho. E o primeiro roteador que vai passar é um roteador que está dentro da minha casa. Né? Esse roteador ele só tem conhecimento da minha rede local, né? Qual é o IP, qual é os endereços da minha rede local e qual é o IP do meu provedor de serviço. Do Google, ele nem sabe qual é. Mas o que ele faz? Olha, eu não sei qual é o caminho para te chegar no Google, mas manda para esse roteador aqui que esse roteador pode saber. Né? E aí o roteador lá do provedor de serviço também vai dizer assim, bom, para mim chegar nessa rede, qual é o melhor caminho? É esse aqui. Então o BGP ele vai criando essas rotas, né, para que possa ser trocado entre roteadores para descobrir qual as redes que fazem parte da internet como um todo. Entendido? Não me lembro quem é que perguntou. Entendido. Só deixa eu ver se essa lógica faz sentido, professor. Que o broadcast ele trabalha como um dos serviços de comunicação, certo? Isso, é uma forma de comunicação. E, como o senhor disse, é aplicado através de IPs na rede, né? Isso. Aí, por exemplo, o serviço de DNS é o serviço que traduz isso, certo? Isso. Então tá. Então eu já posso deixar anotado. Assim, por exemplo, assim, o servidor DNS ele é responsável por fazer a tradução de nome para IP. IP é o endereço IP, né? O endereço, cada dispositivo na rede, para ele fazer parte de uma rede, ele precisa ter um endereço IP, que até tem uma atividade depois ali que a gente vai fazer para vocês descobrirem o endereço IP do dispositivo de vocês. Tá? Então, cada computador precisa ter um endereço IP. Só que para a gente poder, nós humanos, para nós poder se comunicar e acessar os serviços de forma mais fácil, a gente trabalha com nome, né? É a mesma coisa. Imagina se eu tivesse, por exemplo, para mim saber o nome de vocês, Wander, Ivan, Cassiana, Henrique, é tranquilo de eu lembrar quem é. Imagina se eu tivesse que pensar assim, bom, o Wander, na verdade, eu acesso ele, para me comunicar com ele, eu preciso saber qual é o CPF ou o RG. É muito difícil a gente lembrar essa quantidade de números, né? E a mesma coisa, para mim acessar o site do Google, www.google.com. Não, mas tu não tem o serviço de nomes, tu não tem o DNS. Tu tem que acessar através do endereço IP do Google. Você sabe qual é o endereço IP do Google? Ó, 172.17.173.100. Se eu digitar esse endereço aqui, 172.217.173.100. E eu vou acessar o site do Google. Se eu quiser acessar o site do IFE,
Ó, 200.132.7154. 200.132.171.54. 171 ou 71? 71. Aqui ele já... Ele redireciona, mas vai acessar o site do IFE. Ó, acessou o site do IFE. Imagine vocês ter que saber todos os endereços de sites. Né? Pode ser que a gente decore 3, 4, 5 dos que a gente mais usa, mas é muito difícil, né? Então, o serviço de DNS faz essa tradução de nome para IP. Tá? Tranquilo? E aí, o que ele usa? Por exemplo, o serviço de DNS, ele não usa broadcast para essa comunicação, tá? Ele não vai usar broadcast, ele usa uma comunicação normal. Vamos lá. Outro material que eu disponibilizei hoje para vocês, até tinha disponibilizado na ordem errada, ele vai falar das redes do nosso dia a dia. Tá? Deixa eu... Fica melhor. Tá? E aí a gente já vai entrar um pouquinho também na parte de cabeamento e mídia, que depois eu complemento com outro material. Tá? Bom, o que a gente mais quer hoje é estar sempre online, né? Se a gente ficar sem internet, a gente não faz praticamente mais nada, né? Basta ver lá pelaquela atividade que vocês fizeram lá das atividades que vocês fazem no dia a dia. A maioria das atividades vocês estão conectados. Então, vamos lá. As redes, elas estão em todas as partes, né? Hoje a gente tem as redes de celular, que elas vão usar as ondas de rádio para transmitir tanto o sinal de voz, né, para as antenas que estão nas torres, né, localizadas nessas diversas regiões. E aí a gente tem, por exemplo, dentro das redes de celular, a gente tem as abreviações de 3G, 4G, 5E, 4G LTE, né, que são usados, então, para descrever essas redes de celulares e a forma como é feita essa transmissão de dados. Né? Obviamente que, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem o 3G, olha, em alguns locais tem 4G, né? E no Brasil ainda não está disponível o 5G, está em fase de experimentação ainda, né? Também existem outros tipos de redes que normalmente são usados em dispositivos móveis, em smartphones, que são as redes de GPS, que é de posicionamento, Wi-Fi, Bluetooth e NFC. Vocês conhecem esses 4 tipos de rede aí? GPS todo mundo conhece, né? Porque ninguém mais viaja hoje sem o GPS, né? Para se localizar aí, procurar as coisas, né? Tudo com GPS. Wi-Fi, a rede, né, local aí que a gente usa aí normalmente, né, para fazer a conexão dos dispositivos. O Bluetooth é uma rede de pequeno alcance que a gente liga caixa de som, né, mouse, teclado, próprio celular para conectar com outro dispositivo, com som, né, trocar imagem. E o NFC é uma rede de alcance bem próximo, que, por exemplo, quando você vai fazer pagamento pelo celular, por exemplo, né, que tu aproxima ali a máquina de cartão, isso aí usa uma rede NFC. Né? Ou, por exemplo, quando tu tem a catraca de ônibus, na nossa região até a gente não encontra muito isso, mas tu pega em grande sempre, o pessoal só aproxima a carteira, né, que tem dentro da carteira, tu tem o cartão do transporte e ele tem um chip, tu só aproxima ali, isso é uma rede NFC. É uma rede de alcance bem próximo, mais próximo ainda que o Bluetooth. Tá? Você praticamente tem que encostar neles. Tá? Então, essa é uma... está sendo bastante utilizado hoje, principalmente para métodos de pagamento. Né? Entendido? Bom, na conexão local, na nossa rede local, tá? Alguns exemplos de componentes de rede que são os computadores pessoais, servidores, dispositivos de rede, como o switch, o roteador, access point e os cabos, né? Que isso é o que faz parte da nossa rede local. Esses componentes, eles podem ser agrupados em 4 categorias. São os hosts, que é qualquer dispositivo
final que a gente tenha, computador, servidor, impressora de rede, né? Qualquer um que vai ter um endereço IP que vai ser acessado por um usuário. A gente tem os periféricos compartilhados, que daí tu tem impressora, por exemplo, scanner, né? Que teria ligado ao teu computador que tu compartilha. Tu tem os dispositivos de rede, que vai ser os dispositivos intermediários, que vai ser switch, roteador, access point, firewall, né? E tu tem a tua mídia de rede, que é a forma como tu vai ter que conectar esses dispositivos, seja uma mídia cabeada ou uma mídia sem fio. Aí tu tem cabo par trançado, fibra ótica, rede por infravermelho, por ondas de rádio, por Wi-Fi, né? Então, esses são os componentes que fazem parte. E existe algumas informações que é de fundamental importância que vocês saibam. Para a gente poder conectar a internet, conectar uma rede, a gente precisa ter a configuração da IP, né? Ela tem que estar correta, né? Para que o dispositivo possa enviar e receber essas informações. O primeiro é o endereço IP, que ele vai identificar o host na rede, quer dizer, aquele que vai dizer qual é o endereço desse host na rede. Tá? E aí a gente tem endereço IPv4 e tem endereço IPv6, que lá mais adiante lá a gente vai trabalhar mais a fundo neles. Tá? A gente, junto com o endereço IP, a gente vai ter uma máscara de subrede. Essa máscara de subrede ela é responsável por identificar qual a rede que aquele host faz parte. Então, ele vai usar o endereço IP e a máscara para dizer qual é a rede que ele faz parte. E aí, depois vocês vão ver, né, eu vou mostrar para vocês ali, como que um host tu consegue ver pelo endereço IP e a máscara se ele faz parte da mesma rede ou não. Isso é um conteúdo lá para o segundo semestre. E também vai ter uma informação que a gente precisa ter para poder acessar a internet, que é o gateway padrão, que vai ser o dispositivo que vai estar na mesma rede do usuário, na mesma rede do host, que vai ser usado para acessar a internet ou acessar uma outra rede remota. Então, a gente vai ter essas três informações, endereço IP, máscara e gateway. Também a gente vai ter informações como, por exemplo, você poderia ter informação de qual é o teu servidor de HCP, qual é o teu servidor de DNS, mas isso até não é de suma importância, o que mais importa para nós são essas três informações, endereço IP, máscara e gateway. Esse endereço IP, ele pode ser configurado manualmente ou ele pode ser atribuído de forma automática, de forma dinâmica por um outro servidor ou por um roteador, por exemplo. Né? Hoje, acredito que nenhum de vocês configura manualmente o IP de qualquer dispositivo de vocês para acessar a internet. O que vocês fazem? Ou ligam um cabo de rede no equipamento, né? Ou você conecta uma rede sem fio e automaticamente esse dispositivo você configura. Não é assim que funciona? Sim, né? Diz o José lá, sim. Né? Agora, em redes maiores, né? Em redes de empresas, vai ter alguns momentos, vai ter alguns dispositivos que obrigatoriamente a gente vai precisar configurar isso manualmente. Por exemplo, a gente não vai deixar um IP automático num servidor. O servidor a gente tem que configurar manualmente qual vai ser o IP desse servidor. Por exemplo, de uma impressora de rede é importante, de um roteador, de um access point, é importante que tu configure manualmente esses endereços. Tá? Agora, dos dispositivos finais, né, para tornar mais fácil a vida do usuário, é que tu possa conectar esse dispositivo em qualquer rede e ele receber automaticamente esse IP. Vocês imaginem a dificuldade que seria, por exemplo, hoje, principalmente com a mobilidade que a gente tem, eu tenho o meu celular, eu estou em casa, eu tenho que chegar em casa e configurar o IP da minha casa. Aí eu cheguei lá no IFE, quero me conectar à rede Wi-Fi, vou lá e tenho que configurar o IP lá do IFE. Daí eu chego na casa dos meus pais, quero usar a rede, tenho que configurar o IP no meu celular da rede do meu pai. Se tornaria quase que inviável, né, a gente utilizar isso. Por isso que a gente usa, né, sempre um servidor de HCP na nossa rede. Vamos lá, outras considerações que são importantes. Tá? Aqui a gente já está vendo
alguns ícones, algumas imagens aí que vão identificar dispositivos finais, dispositivos intermediários e os meios de rede, nossas mídias de rede. Tá? O que acontece? É sempre importante a gente ter um controle da nossa rede para que essa rede, à medida que ela vai crescendo em tamanho, ela também cresce em complexidade. Pensem numa rede da casa de vocês vamos pensar aí, há uns 5 anos atrás. Tá? Até porque vocês são novos, né? Eu já poderia pensar na minha rede aqui há 20, 30 anos atrás, mas vamos pensar em 5 anos atrás aí, né? Senão vocês nem vão saber o que eu estou falando. O que a gente tinha antigamente? A gente tinha normalmente um dispositivo conectado à rede que acessava a internet, né? Era tranquilo. Hoje, até pela atividade que vocês fizeram ali, que eu estive olhando, muitos têm mais de 5, 6 dispositivos que conectam à rede dentro de casa. A gente tem o computador, normalmente tem o computador desktop, tu tem o notebook, tu tem tablet, tu tem o celular, tu tem TV, tu tem videogame, tu tem câmera IP, e assim vai. Tu tem vários dispositivos aí que estão acessando a internet e precisam de um endereço IP. Né? Então, a rede vai crescendo e tu tem que planejar essa rede, né? Principalmente logicamente, para que tu mantenha ela organizada e tu tenha um controle do que é. Né? Porque senão eu pergunto para vocês assim, você sabe se, por exemplo, o vizinho de vocês, igual um colega aí comentou, né, que tava roubando a internet do vizinho ali para mandar um trabalho, né? Nem me lembro quem foi, mas né, não vem ao caso. Será que tu sabe se tem alguém acessando a tua rede sem que tu saiba? Tu sabe quantos dispositivos fazem acesso à tua rede? Alguém de vocês tem esse controle ou não? Acho que pelo cara, tipo, que envia a internet, o servidor, dá para saber, né, professor? Isso, pelo roteador ali dá para a gente saber, inclusive é uma forma de segurança, né, a gente criar alguns controles, né, para saber se não tem alguém roubando o teu sinal, se não tem alguma coisa, né, usando a tua rede aí para transmitir alguma coisa, né? Mas Graças a Deus o meu vizinho não sabe disso. Ele não sabe disso, né? Mas às vezes, né, quando falta internet, cai a internet de hoje é fácil, né, tu pedir para a internet pro vizinho, ele, eu vou acessar a tua rede aí, só preciso mandar um trabalho lá pro professor, senão vou rodar, né? É mais fácil, principalmente por causa da rede sem fio, né? Antigamente que a gente usava só a rede cabeada, cansei de fazer rede aí e passar cabo de rede por cima de casa, por cima de árvore, né, para que pudesse ter um compartilhamento aí de internet entre os vizinhos. Hoje é fácil de tu conseguir internet e não precisa mais fazer essas gambiarras, né? Então é sempre muito importante tu manter esse controle da tua rede, documentando ela, tá? Por exemplo, dentro de uma empresa, se tu não manter uma documentação atualizada da rede, daqui a pouco tu não sabe mais como é que está a tua rede, quais os endereços tu está utilizando, que tipo de equipamento tu tem. Então, sempre que a gente vai instalar as redes, a gente vai criar essa topologia física para registrar a localização daqueles hostos e como que eles estão conectados à rede. Então, essa topologia física ela também vai mostrar onde que está a fiação, né, por onde que está instalada aquela fiação e os locais dos dispositivos que fazem parte dessa rede. Tá? Para isso, para criar essa topologia física, normalmente a gente usa uma imagem, né, normalmente mais simplificada, mas que a gente vai usar principalmente esses componentes para identificar um computador, um telefone, um laptop, uma impressora, roteador sem fio, switch, o próprio roteador, um faro. E aí a forma como está conectado, está conectado com meio sem fio, essas ondinhas aqui, né? Um meio LAN de uma rede local é apenas um risco. E uma mídia WAN, que seria de longo alcance, através desse raio. Tá? Então são alguns símbolos que a gente usa para montar as topologias. Aqui a gente tem o exemplo, reforçando lá aquele material do início da aula, né, a diferença de topologia física e topologia lógica.
Essas duas imagens fazem parte, é a mesma rede, tá? É a mesma rede. Aqui ela está mostrando a topologia física, notem que essas divisões aqui é como se fossem as salas, tá? É como se fossem as salas dentro de um prédio, tá? Então, por exemplo, nessa topologia física eu tenho, ó, a internet está chegando nesse roteador aqui, e desse roteador sai dois cabos. Um que liga esse switch que vai ligar os meus servidores, e desse roteador também liga esse switch, que desse switch ele vai ligar essas 3 salas de aula. Em cada sala de aula eu vou ter um switch que vai ligar mais 3 dispositivos, né? Esses aqui são computadores e aqui tem uma impressora. E desse switch aqui dos servidores, ele liga um outro switch administrativo que vai ligar mais alguns equipamentos. Então, notem, isso aqui é fisicamente como estão dispostos os meus dispositivos na rede. Isso é uma topologia física. Por que é importante eu ter essa topologia física? Por exemplo, digamos que eu estou dando aula lá na sala 1 e aí um aluno resolveu, professor, não estou conseguindo acessar a rede nesse computador aqui. Tá? Esse problema de não conseguir acessar a rede pode ser diversas causas, mas se for caso de cabeamento, por exemplo, eu vou ter que verificar esse cabeamento aqui, esse aqui e esse aqui, né? Agora, se por exemplo, se apenas esse computador não está com acesso à internet, os demais estão, quer dizer o quê? Opa, daqui para diante está tudo certo. O problema que eu tenho é nesse cara aqui ou na porta que ele está ligado nesse switch. Então, facilita muito o meu trabalho em função disso. Agora, eu digo assim, não, olha, eu não tenho acesso à rede em nenhuma dessas 3 salas aqui. O que acontece? O que eu tenho que ver? Eu tenho que olhar principalmente esse cara aqui. Se eu não tiver essa topologia física, imaginem vocês lá no CIET, aquela quantidade de laboratório que tem, né? E daí dizer assim, olha, lá no laboratório 2, nenhum computador está com acesso. Aí tu olha esse switch aqui, não, o switch está funcionando, né? Agora, bom, mas se eu não tenho essa topologia aqui, esse switch aqui está ligado aonde? Eu não sei se ele está ligado no laboratório 3, se ele está ligado direto lá no CPD lá embaixo, né? Ou se liga a um outro laboratório. Se eu não tiver esse conhecimento da rede, né, fisicamente, fica quase inviável. O que eu teria que fazer? Pegar o cabo e verificando para onde que esse cabo vai. Eu já peguei redes, eu administrava redes que quando eu assumi, não tinha nada de documentação. E aí a gente precisava ampliar vou dar um exemplo para você, precisava ampliar colocar mais dispositivos numa rede e olhava no switch que tinha na sala, não tinha uma porta disponível. Aí eu olhava no switch lá, né, ficava monitorando o switch, as luzinhas lá dificilmente estavam todas acesas. Sempre tinha luz apagada, mas o quê? Tinha um cabo ligado lá. Eu disse, não, só um pouquinho. Vamos descobrir de onde que está ligado esse cabo aqui, porque esse cara aqui nunca está ligado, então eu posso descartar ele, mas não vou tirar fora, porque pode ser que seja algum computador que remotamente seja usado. Então vamos ver onde que está. Pegava aquele cabo e ia passando. Aquele cabo passava por 10 salas. Aí eu tinha que tirar a canaleta de 10 salas para ver aquele cabo. Aquele cabo foi um cabo mal instalado que o pessoal foi, por exemplo, eu tinha a sala do CPD aqui e aí tinha umas 10 salas e tinha uma biblioteca aqui. Ele passava por todas essas salas, o cabo foi passado duplo para criar dois pontos de rede e aí os caras esqueceram de cortar lá no final, o cabo fazia a volta, ligava lá, fazia a volta e voltava aqui. Então, era um cabo que não estava sendo usado para nada. Então, se ele não tiver essa topologia física, dificulta muito o trabalho, principalmente de manutenção e ampliação da rede. A topologia lógica, que é a mesma rede, ó. Eu tenho a internet que está chegando ao roteador, eu tenho a internet que está chegando ao roteador. Sai 2 cabos. Tá? Aqui já está mais, é uma rede Ethernet. É o tipo de rede local que a gente está utilizando. Como que vai funcionar o fluxo de dados nessa rede. Aí eu tenho 2 redes, ó, 192.168.2.0 e 192.168.1.0. Bom, eu já sei o endereço IP dessas 2 redes. Esse endereço IP, ele pode mudar. Digamos, eu não quero mais usar esse endereço IP, eu quero usar o endereço 92.168.100.0.
Eu posso mudar, e eu não preciso mudar fisicamente nada na minha rede. Estou mudando apenas o endereçamento IP, né? E aqui eu tenho, por exemplo, ó, tem a sala do departamento, que é onde vai estar os servidores, eu tenho a sala administrativa, onde estão lá os computadores. Eu tenho os endereços IPs de cada um deles. Tá? Depois eu tenho as salas de aula aqui, ó. Todas as salas de aula fazem parte da mesma rede. Tá? Por mais que eles estejam ligados em salas diferentes, equipamentos diferentes, né, eles têm esses endereços IPs, que eu posso, a qualquer momento, ir lá e trocar aquele endereço IP. Então, isso aqui é uma topologia lógica. Ficou clara essa diferença de topologia física e topologia lógica? Ótimo. Vocês saberiam criar a topologia física da casa de vocês? Então tá. Depois nós vamos ver isso então, Felipe. Tá? Vamos lá. Falando um pouquinho então da parte de cabeamento de mídia de rede. Cabeamento, tá? Vamos falar primeiro de cabo. Tá? As redes modernas, as redes de hoje, elas usam basicamente 3 tipos de mídia para conectar esses dispositivos, né, para que possam fornecer o caminho para esses dados ser transmitidos. Ou ela vai usar fios de cobre, ou vai usar fibra ótica, ou vai usar uma transmissão sem fio. É os 3 tipos de mídias que a gente vai utilizar. Ou um cabeamento de cobre, ou fibra ótica, ou rede sem fio. Né? No cabeamento de cobre, o mais usual é o par trançado, tá? Que é esse cabo aqui que aparece aqui em cima. Depois eu tenho uma outra imagem melhor aí para mostrar para vocês. O par trançado ele é um tipo de cabo que é de cobre. Na verdade, ele tem 8 fios de cobre que são entrelaçados 2 a 2. Tá? Então é o tipo mais comum para rede local. Se vocês olharem uma rede local na casa de vocês, se vocês tiver qualquer dispositivo ligado por cabo, provavelmente esse cabo é um cabo par trançado. Tá? Porque hoje, apesar da gente ter a possibilidade de usar fibra ótica até o fim, né, normalmente a fibra ótica ela chega até o roteador, e do roteador a gente sai ou com rede sem fio ou com par trançado. Tá? Outro tipo de cabo que é usado é o cabo coaxial. O cabo coaxial ele é apenas um fio de cobre, tá? Ou de alumínio, né? E normalmente ele era usado para transmissão de TV a cabo, né? Sistemas de comunicação via satélite. E o cabo coaxial, por exemplo, ele era usado lá naquelas redes barramento antigamente. Tá? Hoje o cabo coaxial ele ainda é usado para conexão a cabo de televisão, por exemplo, o cabo que chega da antena de TV até o set box de vocês, o aparelho da TV de vocês, ele é um cabo coaxial. Tem várias especificações de cabo coaxial. O próprio quem tem internet a rádio, por exemplo, que tu tem uma antena em cima da tua casa, o cabo que liga a antena até o teu roteador é um cabo coaxial. Então, o cabo coaxial é usado para esse tipo de conexão hoje. Tá? Na nossa região hoje, os grandes centros eles usavam muito a conexão a cabo, e aí vinha um cabo coaxial, que era da mesma empresa de TV normalmente, e chegava num roteador, esse roteador pegava o cabo coaxial e do cabo coaxial saía um par trançado. Tá? Hoje isso já é com fibra ótica. Tá? E a fibra ótica, né, são os cabos de vidro ou de plástico que tem uma largura de banda muito alta, quer dizer, o que a gente consegue ter uma velocidade muito maior, né, transportar mais dados no mesmo tempo. Tá? Então, hoje a fibra ótica ela é bastante usada dentro de backbones. Então, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei para vocês, essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, essas conexões aqui, a maioria delas é com fibra ótica. Pode ser que algumas eu acho difícil, mas algumas poderiam ser através de rádio, mas pela distância entre eles, provavelmente é tudo fibra ótica. Tá? Inclusive essas aqui que saem para Miami,
é fibra ótica submarina, tá? Opa. Então, é usada nessas backbones para ligar a parte principal da rede, por exemplo, lá no IFE. Lá no IFE, a gente tem todo o set, ele é ligado de fibra ótica, né, de um ponto até lá a CTI, até o nosso data center lá na CTI, lá em cima, lá nos prédios administrativos. Também é ligado, por exemplo, a moradia, é ligado por fibra ótica até lá o data center, e assim por diante. Todos os prédios que são distantes lá do IFE, todos eles já têm fibra ótica direto para ligar os prédios. E daí dentro dos prédios é utilizado o par traçado. Então, essa ligação dos prédios, isso a gente chama de backbone da nossa rede. Bom, o cabeamento metálico que a gente usa, né, que é o cabeamento Ethernet, que a gente chama, anotem, é Ethernet, não está escrito errado, isso aqui é o padrão, tá, de rede local que a gente usa. O cabo Ethernet que a gente usa é o par trançado ou o cabo coaxial. Nesse tipo de cabeamento, que é um cabeamento metálico, todo cabo de cobre, cabo metálico, ele transmite, ele passa através dele um sinal elétrico. Tá? Então, cabo metálico passa um sinal elétrico, fibra ótica vai passar um sinal luminoso e um meio sem fio vai passar ondas de rádio, por exemplo. Tá? Então, todo cabo metálico, um cabo de cobre, par trançado, cabo coaxial, ele é sensível à interferência eletromagnética, que a gente chama EMI, interferência eletromagnética. E essa sensibilidade a esse problema pode fazer com que reduza as taxas de transferência. Provavelmente vocês já devem ter tido problemas assim de a minha internet está ruim, está lenta, né? E às vezes troca o equipamento e continua igual, né? Pode ser que esse problema muitas vezes seja causado por causa de uma interferência eletromagnética, por um cabo estar passando perto de equipamentos que emitem algum tipo de sinal que está criando essa interferência no cabo. Tá? Outro tipo de interferência que tem nesses cabos é o crosstalk, ou diafonia. E normalmente esse crosstalk ele ocorre ou com cabos muito longos, né, que são agrupados, ou por a má fabricação do cabo, né, principalmente a finalização do cabo ali perto do conector. Isso faz com que ocorra crosstalk, quer dizer, que o sinal passa entre um par e outro, e aí tu tem problemas. Então aqui a gente mostra nessa imagem, por exemplo, aqui um sinal digital, né, ele é representado com 0 ou 1, né, e bem definido. Né, tu tem uma voltagem desse, por exemplo, aqui ele está representando que quando o bit é 1, ele tem voltagem 3, e quando o bit é 0, tem voltagem 0, como se estivesse acendendo e apagando a luz. Tá? Aqui a gente tem um sinal de interferência. Por exemplo, o cabo está passando próximo de um motor elétrico. O motor elétrico ele gera uma descarga elétrica muito grande. O próprio reator daquelas luz de fluorescente, aquilo lá também causa bastante interferência. Então, se o cabo de rede está passando próximo desses tipos de equipamento, o que vai acontecer? Esse sinal desse equipamento ele pode se juntar ao sinal digital que a gente tem, ao nosso sinal elétrico que está passando no cabo, e fazer com que o sinal ele se distorça, ele seja alterado, e onde era bit 0 ele passa a ser bit 1, por exemplo. E aí a gente perde toda a comunicação. Por isso que os cabos par trançados, a gente tem o cabo UTP, que é o cabo par trançado não blindado, ou Shield Twist Pair, quer dizer, que ele é um cabo comum, sem nenhum tipo de proteção, ele apenas vai ter uma capa plástica para proteger os fios, mas ele não protege de interferência eletromagnética, e a gente tem os cabos par trançados blindados, né, que a gente chama, Shield Twist Pair. Então ele tem uma proteção, ele tem uma blindagem que vai proteger um pouquinho mais de interferências. Tá?
Aqui, então, mostra o cabo coaxial, só para vocês entenderem. Ó, ele tem o cabo coaxial, ele tem apenas um condutor metálico e ele tem uma capa de proteção, então ele protege mais de interferências, né? E tu tem aqui um tipo de conector usado nesse tipo de cabo, tá? Hoje, dificilmente, a gente vai trabalhar mais com cabo coaxial, né? E a fibra ótica que vai... A fibra ótica ela é imune à interferência, né, eletromagnética de radiofrequência, porque na fibra ótica vai passar sinal luminoso, né? Então, é apenas luz, então tu pode passar junto da rede elétrica sem problema nenhum. Vocês já devem ter reparado que nos cabos de rede par trançado, a gente tem as cores, tá? A gente tem as cores. E aí, existem dois esquemas de fiação que a gente usa, que isso é uma norma que é utilizada, a T568A e a T568B. São dois esquemas que a gente usa para fazer a pinagem desses cabos nas extremidades. Então, o cabo de rede par trançado ele vai ter duas extremidades, né? Dependendo do tipo de conexão que tu vai fazer, tu vai usar ou o mesmo padrão nos dois lados, quando é uma conexão direta, quando tu vai ligar equipamentos diferentes. Por exemplo, eu vou ligar o meu computador ao switch. Eu vou fazer uma ligação direta que vai ter, então, nos dois lados vai ser a mesma pinagem, ou T568A ou T568B. Quando a gente vai ligar equipamentos iguais, por exemplo, eu preciso copiar um arquivo de um outro computador, vou ligar os computadores diretamente, um ao outro. Aí eu tenho que fazer um cabo crossover, um cabo cruzado. Aí, obrigatoriamente, vai ter que ter um lado padrão A e um lado padrão B, né? Esses padrões de cores, eles também servem, a norma também regulamenta isso para que tu possa atingir as velocidades especificadas por normas. Vocês podem me perguntar, professor, se eu usar padrões de cores diferentes, né, a ordem de cores diferente, pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Vai funcionar na velocidade máxima que a rede suporta? Aí já não te garanto. Tá? Por quê? Porque eu vou ter pares que vão transmitir e vou ter pares que vão receber. Desculpa. E esse cruzamento entre esses pares faz com que ocorra cancelamento de ruído, né? Então, para que tu tenha uma velocidade correta. Tá? Essas cores aqui vocês ainda não precisam decorar, tá? Mas num cabo par trançado tu tem 4 pares. O par verde, o par laranja, o par azul e o par marrom. Tem algum daltônico aí na turma ou não? Não, os daltônicos têm essa dificuldade. O professor Glazer, que é o coordenador da ADS e que trabalha redes com a terceiro ano agora, ele é daltônico, então ele tem alguma dificuldade. Claro que ele já se adaptou, então ele sabe quais são os pares e como que ele tem que trabalhar, mas o daltônico tem essa dificuldade, tá? E não tem o que fazer, né? Não tem um cabo especial para daltônico, nada. Então, só para vocês terem o conhecimento, o padrão T568A vai ser o branco do verde. Pode ver que tem o branco, ele tem um risquinho verde, ou normalmente ele dentro do par ele tem um par que é com a cor cheia e outro que é branco. Então, isso é o branco do verde, o verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Esse é o padrão A, que normalmente é o que eu utilizo, tá? E o padrão B, ele inverte o par verde com o par laranja. Então, ele começa com o branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Se a gente voltar presencialmente semestre que vem, a gente faz uma aula no laboratório que é só sobre cabeamento par trançado, e aí vocês trabalham com essas conectorizações. Tá? Depois eu até posso colocar um vídeo mostrando como que é feito essa conectorização. Tá? Bom, vamos lá. Dúvidas dessa parte aqui, pessoal? Acho que não. Beleza. Tá ok.
Bom, só para complementar essa parte de transmissão de dados, da parte de mídias, né, aqui eu coloquei mais algumas coisas, tá? Todo meio de transmissão, de dados em uma rede, elas são responsáveis pela troca de todos os meios, né, são responsáveis pela troca de informações, né, de bits entre esses dispositivos que vão compor a rede, né? Então ela faz parte da parte física da rede. Então a gente tem o cabeamento, né, que nem eu comentei, o cabo coaxial, o par trançado e a fibra ótica, são as três principais tecnologias que a gente usa hoje. Aqui só mostrando a imagem de um cabo coaxial, notem que ele tem esse condutor metálico, ele tem uma proteção de plástico e ele tem uma malha que protege contra interferências eletromagnéticas e ele tem essa capa aqui. Né? Então, normalmente esse cabo, eles eram utilizados em redes antigas, né, mas hoje é mais utilizado para ligar antenas wireless a um roteador, ou um cable modem, né? um modem a cabo. Quais as limitações que ele tem, né? Ele tem um mau contato, por exemplo, qualquer mau contato que tu tenha nele é fácil, né? Dependendo do manuseio que tu faz. Os próprios conectores são caros, porque são conectores metálicos, então são muito caros, e os cabos também são poucos maleáveis, né? E ele tinha um limite de 10 megabits por segundo em redes antigas. Tá? O par trançado, aqui a gente tem uma imagem de um par trançado categoria 6, ele tem várias categorias, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas notem que ele tem então aqui o par marrom, o par azul, o par laranja e o par verde. Notem que nesse cabo aqui, eu tenho um marrom mais escuro e um marrom mais claro, então aqui seria o branco do marrom e o marrom, aqui a mesma coisa, o branco do azul e o azul, o branco do laranja e o laranja, o branco do verde e o verde. E ele tem esse divisor no meio para que tu possa ter velocidades de até 1 gigabit com esse cabo, tá? O categoria 5E, por exemplo, ele não tinha esse divisor no meio aqui, aí tu conseguia chegar a 100 megabits, por exemplo. Esse é o cabo mais utilizado, tá? O par trançado ele também é um cabo utilizado na parte de telefonia, mas normalmente de telefonia tu usa um cabo de categoria inferior que usa apenas 2 pares, né? Ou às vezes um único par. Né? Então tem padrões e essas categorias que vão definir qual a velocidade, quais os padrões aí que a gente vai ter. Tá? Aqui é uma fibra ótica, tá? Então um cabo de fibra ótica eles têm se popularizado hoje, né? Principalmente na parte de telecomunicações. A maioria das redes de telecomunicações usa fibra ótica para ligar a grandes distâncias, mas tu também hoje tu tem a ampliação de redes até a tua casa utilizando fibra ótica. Tá? Então, o que acontece? Normalmente vocês vão ver nos postos um cabo mais grosso que vai passar vários pares de fibra ótica, né? Vários fios de fibra ótica, e aí da tua casa chega apenas um par de fio. Tá? A fibra ótica sempre tu vai ter 2 fios, um que vai transmitir e outro que vai receber. Né? Então, um exemplo da fibra ótica. Aqui mostra uma transmissão sem fio, né? Então a parte de telecomunicações, eles usam muito a parte de comunicação sem fio, então tu tem as torres, tu tem as tuas antenas com teus para fazer essa transmissão. Bastante utilizado também a parte de redes wireless para fazer essas comunicações. Tu tem aqui, por exemplo, mais detalhado, né, uma antena de rádio para te fazer transmissão. Isso aqui tu consegue transmissões de alta velocidade e longo alcance, tá? Longo alcance. É diferente das antenas que a gente tem em casa, né? Em casa a gente tem antenas também a rádio, mas são de pequeno alcance. Redes Bluetooth também são redes sem fio, então que permite essa comunicação entre esses dispositivos de forma simples, com baixo custo, né, e com uma pequena área de cobertura, né, muito usado também, principalmente para conectar esses periféricos, né, hoje é comum o pessoal ter mouse sem fio, teclado sem fio, né, então usa o Bluetooth. O Wi-Fi, que é o padrão
para a rede sem fio doméstica, né, que a gente usa, o padrão I3E802.11, daí tu vai ter as variações B, G, N, AC, AD, e também tu tem redes de infravermelho, né, que são conhecidos como IRDA, né, Infrared Data Association, né, que normalmente era utilizado aí em computadores, em notebooks, né, em dispositivos assim para fazer essa comunicação por infravermelho, tá? Não é muito usado mais hoje. Tá? Então são alguns exemplos. Bom, era só para complementar essa aula de mídias de forma bem rápida, tá? Acredito que não devam ter muitas dúvidas relacionadas a isso. Tá? Caso vocês tenham dúvidas, por favor. Eu coloquei no Siga 2 materiais para vocês, tá? Um material é para determinar o endereço IP de um computador, que eu vou deixar para a gente trabalhar na próxima aula, tá? Vocês até podem olhar lá, mas eu vou explicar melhor na próxima aula. E tem uma atividade 4, que é semelhante à atividade 1, é uma complementação daquela atividade 1, tá? O que vocês fizeram naquela atividade 1? Vocês pegaram os dispositivos que vocês tinham em casa, né? Pegaram os fabricantes, o tipo de dispositivo, né? E aí vocês falavam qual atividade que vocês faziam. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês identifiquem quais são os dispositivos que vocês têm em casa, qual a localização, por exemplo, né? Por exemplo, se é um telefone, obviamente ele vai ser móvel, mas se é um cabo, onde que ele está dentro da casa, né? Em qual peça, e que tipo de conexão ele tem, se vai ser sem fio, com fio, e qual é o tipo de mídia, né? Por exemplo, se é sem fio, é o Wi-Fi e celular, por exemplo, meu iPhone, por exemplo, eu me conecto por ele por Wi-Fi, por celular, posso ter uma conexão por Bluetooth, por NFC, então vocês vão colocar lá o que vocês usam, né? Naquele dispositivo. Pegar lá, por exemplo, o meu roteador sem fio, né? O meu roteador fica lá na sala, ele é uma rede com fio, vai chegar um cabo até ele, por exemplo, né? E qual é o tipo de cabo que chega até ele, né? O cabo que sai dele. E aí vocês vão descrever isso aqui nessa atividade. E aí tem algumas questões aqui para vocês refletirem, e aí vocês podem fazer um diagrama dessa rede da localização desses dispositivos. Então, vocês podem, de forma bem simples, tá, pessoal? Ou pode ir escrevendo e montando, tá? Não precisa usar os símbolos, pode até colocar um nome, por exemplo, né? Eu tenho o meu celular, ele, né, tá lá no quarto, eu tenho o meu roteador que fica na sala, eu tenho minha TV que fica na sala, eu tenho uma outra TV que fica no quarto. Ele se comunica através de cabo, você comunica através de rede sem fio. Então, tentar fazer esse diagrama de rede, essa topologia de rede física, tá? Sem colocar os endereçamentos IPs desses dispositivos. Tranquilo? Essa atividade, ela ficou até o dia 14. Tá? Até o dia 14. Lembrando que a gente finaliza o nosso ciclo nessa semana aqui do dia 16, eu acho, né? 16 ou 18 de junho. Então, a gente tem mais ainda 2 semanas aí de aula. Aí, na semana que vem a gente vai trabalhar sobre esses equipamentos, e daí eu falo um pouquinho mais do endereçamento IP, de como a gente descobriu o endereço IP dos nossos dispositivos, e daí vai ter uma atividade final sobre tudo isso. Quem ainda não fez as demais atividades, atividade 2, atividade 3, né, e agora a 4, usem esse tempo aí para realizar. Tá bom? Eu tinha pedido, tem gente que entrou depois, no decorrer da aula, eu tinha pedido para colocar o nome e a turma, para que eu possa fazer a conferência depois. O Wander perguntou ali, desculpa, não tinha visto ali, se faz alguma diferença entre os cabos chamados blindados, nós pares trançados. Existe sim, Wander, existe 2 tipos de cabos par trançado, tá? O blindado e o não blindado, que a gente chama. O não blindado é o mais comum, que é o cabo UTP,
um shield twist pair, é um cabo sem proteção. E o cabo blindado é o STP, é o cabo que tem proteção, ele tem um tipo de blindagem. E existem vários tipos de blindagem. Tem cabos que é blindado apenas uma manta entre todos os pares, tem alguns cabos que tem uma blindagem, além dessa manta entre todos os pares, ele tem cada par tem uma blindagem, tem uns que tem blindagem em cada um dos fios dentro dos pares, então tem vários tipos de blindagem. Isso define o tipo de cabo e, obviamente, o preço deles, né? Mas hoje eu vou te dizer assim, ó, a maioria dos cabos blindados, eles estão deixando de ser utilizados para ser utilizado fibra ótica, porque a fibra ótica tu não tem interferência nenhuma, né? E a fibra ótica baixou bastante o preço e também existe hoje pessoas mais capacitadas em utilizar fibra ótica, né? Antigamente que não tinha. Então, por exemplo, o cabo blindado ele era muito utilizado dentro de data centers, por exemplo, para te ter a garantia de não ter interferência, porque tu tem muitos cabos ali, então era utilizado um cabo blindado, por exemplo, um cabo categoria 7. E hoje, por exemplo, esses equipamentos normalmente já estão ligados por fibra ótica. Hoje agora eu já termino de gravar, Lucas, e já disponibilizo, mais eu acho que uma meia hora aí eu já devo baixar e já coloco no YouTube e já disponibilizo lá para vocês. Tá? Aí vocês podem rever ela. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá? Fiquem à vontade para me chamar em outro momento aí, se surgir dúvida no fazer as atividades ali, sem problema nenhum. Aí eu estou corrigindo aos poucos ali as atividades de vocês, e as que tiver algum errinho, alguma coisa, eu vou comunicar a vocês, tá? Sem problema nenhum. Mas a ideia é que vocês façam a atividade até para mim ver como é que vocês estão, não estou tão preocupado assim com se vocês acertaram ou erraram, se ficou bem completo ou não. A topologia, o José perguntando ali qual a diferença da topologia estrela e topologia em árvore. A topologia estrela eu vou ter um concentrador, vou ter um dispositivo central que todos os demais vão estar ligados a ele. Então eu vou ter um switch normalmente, José, e desse switch vai ser ligado todos os demais equipamentos. Isso é a topologia estrela. A topologia em árvore, ele vai ramificando. Então, por exemplo, eu tenho lá um roteador no topo da minha rede, desse roteador saem 2 cabos que ligam outros 2 equipamentos. Tá? Desses 2 equipamentos saem mais 2 cabos, por exemplo, então ele vai ramificando. É um tipo de topologia que eu vou te dizer assim, ó, eu nunca vi funcionando até, tá? É muito pouco utilizado. Em alguns locais pode ser que utilizem, tu poderia fazer uma topologia em árvore, por exemplo, para ligar os switches, né? Tu tem um switch e aí daquele switch tu liga mais 2 switches, daqueles outros 2 switches tu liga mais 2 switches cada um. Então tu vai ramificando essa tua rede. Isso é uma topologia em árvore. Tranquilo? Mais alguma outra dúvida? Bom, então, qualquer coisa vocês me chamam, eu vou parar a gravação